continuo alegre na presença do meu Deus. Guarda bem, eu sempre digo continuo, não digo que estou, porque estar é condicional, estar é momentâneo. Agora você está, depois você pode não estar. Alguma coisa te entristece e faz você se esquecer da graça e do gozo do Espírito Santo no teu coração. Nós queremos ler aqui, irmãos, uma palavra. Nós fizemos mais uma vez um esboço, não quilométrico como o da semana passada, mas vamos ler em Gálatas, e eu vi hoje uma confirmação desta palavra. Olha que o Diego falou assim, vamos ler em Gálatas capítulo 1. Eu abri aqui e já caiu em Gálatas, eu já mostrei para irmão Cruz. É justamente o capítulo que eu vou pregar. E isso justamente o livro que nós vamos pregar. E isso me dá uma confirmação, quer dizer que nós estamos sempre no mesmo espírito. Às vezes a gente prepara a mensagem sem saber o que vai ser ensinado na escola, porque eu deixo a cargo dos dois diáconos, né? E aí sem saber o que vai ser dito. E a mensagem encaixa como uma luva dentro do que foi estudado. E eu quero ler aqui em Gálatas capítulo 5, só a parte A do versículo 1. Gálatas 5, 1, somente a parte A do versículo. O título diz, exortação a conservar a liberdade cristã. E é sobre isso que nós queremos falar. Queremos falar hoje sobre permanecer na liberdade cristã. O título é, permaneça na liberdade de Cristo. O versículo diz assim, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Eu voltei para Jesus em 1980, apesar de ter sido criado num lar cristão. E a minha primeira Bíblia que eu usei, ela foi editada anteriormente aos anos 80. E este versículo estava escrito assim, cada um de vós permaneça na liberdade com que Cristo vos libertou. E eu vim procurar aqui, agora a Bíblia que eu tenho é revista e atualizada, eles mudam algumas palavras sem tirar o sentido. É lógico? Obrigado. Por exemplo, cada um de vós permaneça na liberdade com que Cristo vos libertou. Aqui diz, estáis, pois, firme na liberdade. Então é a mesma coisa, são apenas sinônimos. Mas como a mensagem veio da minha cabeça em cima desta palavra permaneça, aí eu tenho várias Bíblias e em casa fui procurar e todas elas são mais novas e não está assim. Aí eu encontrei na versão atualizada da King James. Você pode pôr Gálatas 1, versão King James atualizada. Ali tem a palavra permanecer, mas não está no início como estava na outra Bíblia. A de baixo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo desigual. Permaneceis. E ficou na minha cabeça, cada um de vós permaneça. Quando Paulo escreveu isso aos Gálatas, ele estava se referindo à lei, à circuncisão e à não incircuncisão. Nós podemos ver o contexto deste capítulo a partir do versículo 2 ao versículo 6. Vamos ler rapidinho. Gálatas 5, 2 a 6. Diz assim, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então, se introduziram alguns na igreja, mas na frente vocês vão encontrar Paulo dizendo, vocês caminhavam muito bem, quem foi que tirou vocês do caminho? Quem foi que desvirtualizou o pensamento, a meta que vocês devem seguir? E era o que estava acontecendo. Alguns diziam que o povo tinha que se circuncidar, que era um rito da lei. Agora aqui estamos na época da graça, e Paulo então
fala sobre isso. E se nós lermos o versículo 4 e o 14 juntos, olha a conclusão que Paulo chega. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então este é o contexto desta palavra. Permaneceis, né? Cada um de vós permaneça firme na liberdade. Por quê? Porque a lei escravizava. A lei veio somente para mostrar os erros, os pecados, mas não dava a solução. E o único que cumpriu a lei por nós foi Jesus Cristo. Né? E Paulo aqui nos fala disso aí, da lei, da circuncisão e da graça. Ele ainda usa esse mesmo assunto, só que agora de maneira diferente. Aqui ele se refere aos ensinamentos, às doutrinas, né? Em Gálatas, circuncisão ou não, lei ou graça. Mas em 1 aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 ao 22, eu gostaria que alguém, por favor, lesse. 1 Coríntios 7, do 17 ao 22, gostaria que alguém pudesse ler. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno que em todas as igrejas. E alguém chamado estando circuncidado, que fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Ele fala do mesmo assunto, sobre permanecer, cada um permaneça da maneira com que foi chamado. Mas aqui ele se refere aos servos, né? Porque naquela época existiam ainda os escravos, e não se usava o termo escravo, usava o termo de servo. Fala sobre os solteiros, inclusive ele cita, se a mulher tem marido não crente e ele consente em habitar com ela, não largue. Porque quem sabe, ó mulher, se não salvarás o teu marido. E os filhos serão santificados por causa da mulher crente. E vice-versa fala do homem, e volta a falar da circuncisão. E nós encontramos também de novo a palavra permanecer no versículo 24, só a parte A da Bíblia King James. Alguém lê para mim, por favor, só a parte A. 24, parte A. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Permanecer. Foi essa a palavra que ficou na minha cabeça durante a semana inteira. Eu venho orando, Senhor, me dá uma palavra para o próximo domingo. Porque eu não sou disso de sentar e ficar aqui olhando, vou falar sobre isso. Não, eu peço a Deus direção. Porque nós devemos falar aquilo que a igreja precisa ouvir ou contextualmente a nossa realidade hoje. O que a igreja está vivendo hoje? O que está acontecendo hoje no mundo que está afetando a igreja? E aí, em base a isso aí, eu ponho em prática aquela tese que eu sempre gosto de citar aqui. A Bíblia é composta de livros, os livros de capítulos, os capítulos de versículos. E muitas das vezes, a revelação que Deus quer nos dar, o que Deus quer falar, o que Deus quer mostrar, está dentro de um capítulo inteiro. Outras vezes, apenas um versículo. Outras vezes, numa frase, igual aqui, a parte A. E muitas das vezes, irmãos, está somente em uma palavra. Pastor, mas em uma palavra, uma revelação? Sim, Senhor, uma palavra. Porque uma palavra de Jesus basta. Uma palavrinha de Jesus nos basta. Alguém leia Lucas 7, versículos 6 e 7. Olha o que é uma palavra de Jesus. Lucas 7, versículos 6 e 7. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa,
enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Está vendo? Para aquele centurião bastava uma palavra, não precisava nem receber Jesus na casa dele, porque ele não se julgava digno. Então, uma palavra de Jesus, e não do homem, é muito para as nossas vidas, representa muito para nós, como representou muito para aquele centurião. Por isso que ficou na minha cabeça, permanecer, permanecer, permanecer. Todos nós conhecemos a palavra permanecer, usamos elas várias vezes e em vários contextos, mas nem todos nós sabemos todos os significados, todos os sinônimos desta palavra. Aí eu fui pesquisar. No dicionário online, eu achei mais de 30 significados para a palavra permanecer. Mas dentre eles, eu escolhi 3 que estão mais ligados dentro ao contexto da igreja, né? A nossa área espiritual, sobre permanecer. Eu encontrei manter-se, perseverar e viver. Ah, pastor, mas o que viver tem a ver com permanecer? É um dos sinônimos desta palavra. E fazendo uma analogia, nós encontramos uma coisa interessante. Permanecer significa manter-se no mesmo estado ou condição sem efetuar qualquer mudança. Então, aconteça o que acontecer, o que estiver na tua vida, seja de bom, seja de ruim, você gosta ou você não gosta, permaneça. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. O crente olha para frente, Paulo fala: vou deixando para trás de mim as coisas que passam e corro atrás das que estão na minha frente. E em Hebreus diz, olhando para Jesus. Então o crente olha para frente e para cima. Para frente, para dirigir o seu caminho. E para cima, para ter as indicações do caminho. Porque Deus nos orienta, Deus nos mostra. Foi assim que ele fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu creio que Abraão passou por vários lugares lindos. Deve ser aqui que Deus mostrou isso. Não, eu ainda não te mostrei. Nem tudo que é belo, nem tudo que é bonito, agradável, chama a nossa atenção, é o caminho que Deus tem para nós. Devemos permanecer na direção de Deus. Devemos nos manter nessa direção de Deus, como a analogia, nem para a direita e nem para a esquerda. Manter-se no mesmo estado ou condição sem efetuar nenhuma mudança. Mas dentre essas 3 sinônimos que eu achei, eu escolhi viver. Ah, pastor, mas eu escolhi viver? Sim, eu escolhi viver. E viver também, por outro lado, além de ser sinônimo de permanecer, viver também tem os seus sinônimos, tem também as suas aplicações pessoais. Por exemplo, vemos viver nas propagandas. Venha viver as maravilhas do Caribe. O que está dizendo aí? Venha desfrutar as maravilhas do Caribe. Venha experimentar, venha usufruir, venha gozar das maravilhas do Caribe. E então, neste caso, eu posso, volta em Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 1. Onde diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou, já que estar firme é sinônimo de permanecer, e o sinônimo de permanecer significa viver, eu digo, viva na liberdade com que Cristo te libertou. Então, viva a liberdade com que Cristo te libertou. Mas, infelizmente, permanecer, viver, liberdade, desfrutar, tem 2 condições que eu posso até dizer 2 extremos. Quais os tipos de liberdade que nós encontramos? Liberdade de expressão. É muito bom você ter sua liberdade de expressão. Você pode chegar numa rede social, ou numa sala de aula, ou aqui na escola e expressar a sua opinião. É muito bom você ter a sua liberdade de ir e de vir.
E existe também a liberdade religiosa. Aquela liberdade que te permite ser o que você quer religiosamente. Você quer ser um evangélico, um católico ou de qualquer outra religião, então você tem esta liberdade. Mas nem todos podem desfrutar dessa liberdade, que é o sentido é um sinônimo da palavra viver. Viver significa desfrutar, experimentar, provar, né? Então nem todo mundo, nem todos podem aproveitar dessa liberdade. Não podem desfrutar. Existem países, basta observar os acontecimentos atuais, não vamos citar o nome da nação, porque estamos sendo gravados, isso vai para o YouTube, a gente pode enfrentar problemas aí, tá bom? Onde ninguém mais tem mais liberdade de ir e de vir, não tem mais liberdade de expressar. E qual é a expressão do cristão? O que o cristão expressa? O amor que ele tem por Deus. Ele é uma testemunha do Senhor Jesus, e nessas nações você não pode fazer isso. Você não pode testemunhar, você não pode pregar, você não pode chegar para uma pessoa e entregar um folhetim da palavra de Deus, convidar para vir na igreja, e nem pode se reunir, porque inclusive estão queimando as igrejas, matando as pessoas, mulheres, crianças, jovens adultos, e quem dirá o pastor. A última notícia que nós tivemos desse assunto que está rolando aí na internet é que tinha 239 pessoas para serem justiciadas, e entre elas vários pastores e missionários. Muita gente correndo, tentando achar vaga no avião, pendurando até na asa do avião, de tamanho desespero. Nem pensa que a corrente de vento, 1000 km por hora, vai derrubar ele, mas ele quer se escapar daquele sofrimento. Por quê? Não tem liberdade de ir, não tem liberdade de se expressar, não tem liberdade de estar na casa de Deus, não tem liberdade para crer em Jesus. Não precisa estar carregando a Bíblia, não. Basta que no teu celular você tenha a Bíblia. Aliás, nem a Bíblia, um versículo. E para ser mais rígido, para ser mais, para enfatizar mais, basta que você tenha uma palavrinha só no teu celular, que é um nome. Jesus. Pegou teu celular, Jesus já está sentenciado à morte. Então nem todo mundo pode desfrutar, nem todo mundo pode viver essa liberdade. E nós aqui nos países livres? A Alemanha não te proíbe, estamos aqui. A Bíblia está aberta, falando de Deus, de Jesus. Qualquer um pode entrar aqui, polícia, qualquer um pode entrar aqui e nos ver falando disso. Você veio para o culto com a sua Bíblia no metrô, no ônibus, ou na bolsa, ou na tua mão, mas o crente normalmente carrega a Bíblia na mão. Esse negócio de esconder Bíblia, isso não é coisa de crente, não. A mulher põe por quê? Está com criança, tem bolsa e está tudo bem, mas homem que vem para a igreja com a Bíblia escondida numa sacolinha, de papel, gente, Jesus disse: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, também eu me envergonharei dele naquele dia. E nós temos liberdade de vir para a casa de Deus e de voltar para casa. Temos liberdade de expressar a nossa fé. Temos liberdade de crença, de religião. Podemos confessar que nós somos crentes em Jesus Cristo. Apesar que você não pode abordar as pessoas na rua sem uma autorização. Mas no trabalho, na hora da pausa, o que você conversa com seus amigos? A porta abre, você tem que falar. Porque é Deus dando uma oportunidade de salvação para aquela pessoa, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra. Então você precisa ser uma testemunha, você precisa pregar. E muitos não têm essa liberdade. E o triste é que nós aqui e em muitos outros lugares temos total liberdade. Não temos liberdade só não, temos a total liberdade de ir, de vir, de cultuar, de ler a Bíblia, de carregar a Bíblia, de evangelizar. Temos, mas muitos não dão valor a isso. Muitos não dão valor, não aproveitam e nem sequer fazem caso dessa liberdade. Muitos não vivem esta liberdade. Muitos trocam esta liberdade pelos prazeres, pelas festas, pelos passeios, hoje é domingo, está um sol lindo, vamos jogar bola, mas logo na hora do culto, logo na hora da escola, hoje está um sol lindo, vamos para o lago fazer um piquenique. Vem primeiro para a casa de Deus, em o seu culto
para Deus, dá o dízimo do teu louvor, da tua adoração para Deus, porque Ele te dá 24 horas por dia, um dia inteiro de vida, uma semana de vida, um mês, um ano, os 40, eu, por exemplo, Deus já me deu 64 anos de vida. E eu não vou tirar 10% do meu tempo. A semana inteira, de segunda a sábado, a gente faz o que a gente quer. Não estamos tendo reunião de oração. Mas chega domingo, não, hoje eu vou para o lago, eu vou para o parque, eu vou viajar, eu vou passear e deixa as coisas de Deus em segundo lugar. Eu pergunto, estão vivendo a liberdade que Cristo deu? Não. Porque se vier a perseguição aqui, aí é que vão dar valor a essa liberdade. Porque hoje podem. Mas quem pode garantir que amanhã essas limitações não chegarão até aqui a nós? Essas pessoas, esses irmãos, eu me incluo, nós devemos nos incluir aqui, devem refletir, irmão, na situação desses irmãos aí. Foi citado aqui vários países, inclusive Nigéria e vários outros países aí, e esse eu não posso citar o nome, vocês sabem, porque é uma outra religião e nós não podemos entrar em conflitos aqui, mas a realidade estão matando em nome de Deus, não do nosso Deus, do Deus deles. Em Mateus 24, parece em Lucas, quando Jesus fala dos sinais dos tempos, ele fala assim: virão dias em qualquer que vos matar, pensarão que estão fazendo um favor para Deus, então eles matam em nome do Deus deles. E homicida não herda o reino de Deus. Então estão servindo a um Deus morto, a um Deus homem, né? Um Deus que não pode salvar nem a si próprio. Mas as pessoas que não estão se preocupando em viver, em permanecer na liberdade de Cristo, em estar na casa de Cristo, na casa de Deus, devem refletir nisso. Poxa, lá eles não podem, aqui eu posso. Poxa, lá eles não podem ler Bíblia, não podem ter nem a Bíblia no celular, nem o nome de Jesus no celular. Eu tenho a Bíblia, tenho enciclopédia no meu celular, tenho 3, 4 Bíblias em casa, tenho Bíblia em inglês, alemão, em espanhol, posso ler a Bíblia em qualquer língua. Posso ir à casa de Deus, mas não estão dando este valor. Isso é muito duro. Aí eu anotei algumas perguntas que eu mesmo planejei. Estamos agindo corretamente diante de Deus? Estamos agindo? Deus nos presenteou com essa liberdade e nós não estamos dando valor. Somos gratos a Deus por essa liberdade que Ele nos concede de cultuar, ler a Bíblia, etc. Amamos verdadeiramente a casa de Deus e a comunhão dos irmãos. Se eu não valorizo esta liberdade que Jesus me dá, não adianta eu falar que eu amo Deus, eu sou servo de Deus, que Deus é tudo para mim. Isso é mentira, isso é hipocrisia. Vamos ver aqui, alguém lê o Salmo 4, só o versículo 2 e o 5. Depois outra pessoa lê o Salmo 32, 2, versículo 1, 2, 5, só a parte A do 6. Mas primeiro o Salmo 4, versículos 2 e 5. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Olha só. Transformar a glória de Deus em infâmia. Deus está sendo glorificado na tua vida. Mentira. Pastor, eu não vou no culto hoje não, que eu não estou passando bem. Aí a esposa vem, igual já aconteceu, o filho está lá na classe, sem querer soltar, meu pai está em casa dormindo, meu pai está em casa assistindo televisão. Então, a escolha dele, não é a escolha minha. Leia aí no Salmo 32, 1, 2, 5 e a parte A do 6. Por favor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu,
confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Só a primeira parte do 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até aí. Ok. Todo aquele que é santo orará a ti, ó Deus, a tempo de te poder achar. Mas eu não vou na igreja, mas eu oro em casa, leio a Bíblia em casa. Amém. Mas eu acho que de cada 10, 11 não fazem isso. Porque se não vem na casa de Deus, ele vem aqui para quê? Para aprender, para buscar a face de Deus. Que até quando as pessoas vão estar mentindo para Deus e vão estar negligenciando a liberdade que Deus deu. Paulo diz, permaneça na liberdade que Cristo deu. Essa liberdade, como diz, tem vários contextos, né? Igual citamos a lei, o casamento, o servo, o livre, mas também o fato de você poder vir para a casa de Deus e voltar para a tua casa, o fato de você poder ter a sua liberdade de expressão e o fato de você escolher a religião, escolher hoje a quem se vai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tem uma outra curiosidade muito grande que eu vejo em cima disso aqui. Eu vejo em cima disso também uma grande hipocrisia por parte de algumas pessoas. Eu não estou jogando piada para ninguém. Eu estou pregando não só para quem está aqui, mas também para quem está nos ouvindo no vídeo ali. Então tem gente do Brasil, da Espanha, da Itália, de Portugal que nos ouve. Tem gente do mundo inteiro que, se estiver conectado no YouTube e achar o nosso vídeo, vai me ouvir falando isso aqui. É uma grande hipocrisia. Olha que curiosidade grande. Por exemplo, parece que não tem nada a ver com o que nós vamos falar. Alguém leia Mateus 22, do versículo 34 ao 39. Olha o que eu enxerguei dentro desta passagem. Mateus 22, 34 ao 39. Diego, pode ler? E os fariseus, ouvindo que ele fizera, obedeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual que é o segundo maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer para nós? O que isso significa? Alguém sabe dizer? Quer dizer que antes de amar os outros, você tem que amar você mesmo. Não adianta você não se ama, não se cuida, como é que você vai cuidar do seu próximo? Se você não ama a si mesmo, não tem como você amar o próximo. Isso significa também que tudo que você quer para o próximo, primeiro tem que querer para você mesmo. Ou você faz o contrário, quer tudo do próximo para você. Antes de amar o próximo, temos que nos amar a nós mesmos. É aqui que eu entro no detalhe que eu falei da hipocrisia. Irmãos que não vêm à casa de Deus, não dão valor às coisas de Deus, não contribuem na casa de Deus nem materialmente, nem espiritualmente, não dão valor à liberdade que Deus está lhe concedendo para viver na casa de Deus, como disse o salmista, né? Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei que eu possa morar, então que eu possa viver na casa do meu Deus. Viver é desfrutar esta liberdade que você tem de estar aqui. A pessoa não dá valor para isso, não se interessa por isso, põe as coisas de Deus em segundo lugar na vida dele, em todos os sentidos. Aí vem com hipocrisia. Irmão, vamos orar pela igreja dos países tal, ó. Já vão sentenciar mais 239 pessoas lá. A pessoa não pode mais servir a Deus, não pode ir na casa de Deus, não pode louvar. Vamos orar por eles. Aí entra este versículo: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Se você não se interessa em viver a liberdade de Cristo, se você não interessa em vir à casa de Deus, por que ele tem que se preocupar com as questões de nós? Se nós não nos preocupamos com a comunhão dos nossos irmãos aqui, com o bem-estar dos nossos irmãos, não desfrutamos dessa liberdade, como é que eu posso então desejar isso para os que estão longe se eu mesmo não faço? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é o quê? Uma grande hipocrisia. Isso é falta de vergonha na cara. Eu não posso querer do meu próximo aquilo que eu não quero para mim mesmo. Vamos supor, eu não quero ser roubado, você deseja que o seu próximo seja? Eu não quero ser enganado, você deseja que o seu próximo seja? Eu não quero ser morto aí por engano ou por maldade de alguém na rua, você deseja que o seu próximo seja? Não, por quê? Porque você tem que amar a você mesmo. Então aquilo de bom que você quer, você tem que desejar para o seu próximo. Então se você não se interessa pela sua própria vida, pela sua própria comunhão com Deus, com a convivência dos irmãos, por estar na casa de Deus e permanecer na liberdade que Cristo te libertou, como é que você vai desejar a liberdade dos outros? Mais uma vez eu falo, hipocrisia, né? E falta de vergonha na cara. Eu tenho que olhar primeiro para mim, eu tenho que ser testemunha para depois convidar outras pessoas. Como é que eu posso chegar para uma pessoa e dizer, vem, Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus te salvou. Se eu nem digo falar as coisas de Jesus, ou se eu não dou testemunho de Jesus, eles vão rir na minha cara, vão zombar de mim. Então, se não amamos a nós mesmos, não priorizamos nem valorizamos as coisas de Deus, a casa de Deus, a comunhão e o bem-estar dos nossos irmãos que estão bem pertinho de nós, como poderemos nos interessar por aqueles que estão longe? Eu escrevi que é para mim não esquecer, eu precisava falar isso. Estas palavras foi tudo pesquisando na palavra de Deus, não é mensagem copiada de ninguém. Mas olha bem, ainda tem tempo para se consertar. Ainda tem tempo. Isaías 55, 6, por favor. Alguém lê, por favor? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E leia também o 32, o Salmo 32, versículo 6, só a parte A. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E todo aquele que é santo vai orar, vai buscar, vai orar a tempo de achar Deus. Então, o tempo é hoje. A Bíblia diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitado, eis aqui o dia da salvação. Está falando de salvação, mas fala também de conserto, fala também de reflexão, fala também de a gente parar, olhar para quem somos, onde estamos, o que podemos e temos à nossa disposição para desfrutar. Nós precisamos refletir nessas coisas aí. Então ainda há tempo para se arrepender. Mas que esse arrependimento, gente, seja uma coisa sincera. Não seja assim uma comoção que eu ouvi o pastor exortar, o professor da escola dominical falar, alguém veio aqui na frente, deu uma palavra, cantou um hino que mexeu com você, que te sacudiu e falou, eu preciso me consertar. Mas você não se arrepender e sentir remorso. Alguém sabe a diferença entre remorso e arrependimento? O arrependimento, ele te dá a oportunidade de você recomeçar. Você conserta aquele erro, você conserta aquela falta, você corrige aquela dificuldade, aquele problema, fecha aquela brecha na tua vida e recomeça. É o caso de Pedro. Ó, Pedro, você está pronto a morrer por mim? Eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou mesmo. Mas diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Alguém que já chorou amargamente? Eu creio que naquela hora, Senhor, o Senhor me avisou, eu não vigiei, Senhor, tem misericórdia de mim. E depois nós vemos Jesus chamando Pedro e dando uma outra oportunidade. Pedro pôde recomeçar e deixou de ser
atirado, aquele sem pensar, aquele que agia por impulso, por emoção e passou a ser quem? Um grande homem de Deus. Então é isso que o arrependimento faz. Ele proporciona na gente o desejo de recomeçar e de consertar. Mas o remorso é diferente. Olha só o que eu anotei a respeito do remorso. O remorso nos faz lamentar, sofrer e ser atormentados pela dor da consciência das chances e dos tempos perdidos. O remorso nos faz agonizar. O remorso provoca a morte. Foi o caso de Judas. Ó, Pedro negou. Negação é uma forma de traição. Judas traiu e aparentemente se arrependeu. Fiquei traindo o sangue inocente. Mas o que ele fez? Ele se enforcar. Sabe por quê? Desespero. A consciência acusa. A consciência dói. Porque o remorso traz a morte, gente. Nunca queira sentir remorso. Quando você se arrepender de alguma coisa, você para e pensa: eu estou me arrependendo ou é apenas remorso? Porque se você se arrepender, você tem chance de recomeçar. Mas o remorso pode te levar à morte. Temos um exemplo muito claro aqui na palavra de Deus. Já estou terminando, faltam só 3 páginas. Estou na última, irmão, que a última é pequenininha, tá? Só que nessa pequena tem muita coisa para ser falada. Olha a diferença entre arrependimento e remorso. Eu disse que o arrependimento é uma oportunidade que você tem para recomeçar. E o remorso te traz tormento, te traz depressão, e se você não vigiar, te levará à morte. É um texto um pouco longo. Alguém lê Lucas 16, do versículo 19 ao 31. Ali fala do rico e do Lázaro. Presta atenção num detalhezinho nesse texto. Alguém lê? Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que fazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, diz: Abraão, meu pai, tem misericórdia. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este é o consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e as profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter como eles, arrepender-se
se iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Olha bem, nesse texto nós encontramos a palavra tormento 4 vezes. Esse que o remorso provoca tormento. Judas ficou tão atormentado que ele não teve tempo de se arrepender. No Pedro reconheceu que traiu, chorou amargamente, então ele refletiu. E ele, naquela hora, eu creio, a Bíblia não fala, eu creio que ele até tenha pedido perdão, orado, que chorar amargamente aos pés do Senhor é se humilhar. E o remorso fez com que Judas perdesse a sua vida. E aqui, como disse, 4 vezes a palavra remorso. E sempre relacionada ao rico. Que durante a sua vida inteira, teve uma vida regalada, não pensou no mendigo. O mendigo desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa, os cachorros iam lamber as feridas dele. Quem sabe até ele deu chute. Sai pra lá, seu porco, seu fedorento, eu estou comendo, que está me atrapalhando. Quem sabe até ele, com a sua riqueza, com o seu poder, não se lembrava nem do seu pai, nem dos seus irmãos. Quem sabe até que ele poderia ter socorrido com os seus bens, com a sua fortuna, um de seus irmãos que estava com um problema, ele não quis nem saber. Mas lá no Hades, que significa habitação dos mortos, havia uma separação, seja de Abraão, o local dos salvos, e vamos ao termo inferno, né? O lugar da condenação, onde está em chamas, sendo atormentado. O rico se arrependeu tarde. Na verdade, ele não estava mais arrependido. Ele estava sentindo o quê? Remorso. Poxa vida, eu tenho 5 irmãos. A gente deve ter pensado, eu não ajudei nenhum deles. Manda Lázaro molhar o seu brilho. Um dia o quê? A minha vida. A primeira coisa que vai queimar lá no inferno vai ser a minha. Vai ser a minha. Eu disse que até das palavras nós vamos dar conta. E quantas das vezes a língua está ligada ao paladar. E quantas das vezes o paladar da pessoa não está em fazer o bem. Quantas das vezes o paladar da pessoa não está em permanecer na casa do Senhor, permanecer na liberdade que Deus está dando para ele cultuar. Ele está trocando essa liberdade pela prisão do mundo, que aparentemente é uma liberdade, mas o mundo passa e a sua concupiscência, os que fazem a vontade do Senhor, permanecerão para sempre. Então o rico se lamentou e muito tarde. Ele sentiu um remorso e certamente ficou eternamente na vida dele, porque dali ele nunca mais sai. Então, é melhor a gente meditar quando nos arrependemos e aproveitar que a mão do Senhor, como diz Isaías 55:6, ainda está estendida. Salmo 32, versículo 6a, porque todo aquele que é justo orará a ti a tempo de poder achar. Então você ainda tem tempo de consertar isso. Você que está me ouvindo, que não tem dado valor, não tem desfrutado da liberdade que Deus tem te dado, reflita sobre estas coisas. As portas da casa do Senhor ainda estão abertas, você ainda pode vir. Você ainda está vivo. E Salomão escrevendo, parece que é Provérbio ou Cantares, ele diz que para os que acompanham com os vivos ainda há esperança. Então ainda há esperança para você. A porta da igreja ainda está aberta, você ainda está vivo. E o mais importante, Jesus ainda não veio. Então você ainda pode se consertar com ele antes da sua vida. Então procure ter prazer nas coisas de Deus, procure permanecer nessa liberdade, porque quem sabe essa liberdade não lhe será tirada. Quem poderia esperar? Você acha que se o missionário que está lá nesses países onde estão matando lá os crentes soubesse que era desse jeito, ele teria ido para lá? O que Jonas fez? Olhou para mim e disse: pai, esse povo é muito mau, esse povo aí arranca a pele da gente vivo. Eu não vou lá nada. Porque esse é Jonas não. Eu creio que alguns estão para lá porque sabem o que Deus tem para a vida deles,
Mas muitos estão tentando fugir de lá, porque não tem mais liberdade, não pode viver em liberdade. Portanto, vivamos, desfrutemos, aproveitemos a liberdade que Cristo ainda nos dá. Permaneçamos na liberdade de Cristo. Vou encerrar com mais duas referências sem comentários. Leiam Salmo 77, versículo 13a. Salmo 77, versículo 13, só a parte A, só até a palavra santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Onde está o caminho de Deus? Então é impossível você andar nos caminhos de Deus longe da sua casa. E o Salmo 84, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Agora vamos ler os dois juntos. A Fabiana lê o 77, 13 e você lê o 84. Vamos lá. O teu caminho, ó Senhor, está no santuário. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. O que é uma coisa de contínuo? Uma coisa sem cessar. Então, permanecei, vivei na liberdade que Cristo vos concede. Deus vos abençoe.